O mês que vem, mês de novembro, a gente faz 35 anos do grupo de oração Filhos de Sião. Tem um monte de gente aqui que sabe disso e que está aqui. Se não está há 35, está há 30, está há 33, 34 anos, 20 anos. Está aqui junto com o grupo de oração. Mas pode ser que você não esteja. Você chegou agora, você chegou nos últimos tempos. Então eu quero colocar para você qual é o nosso chamado. Porque a gente precisa entender o chamado que Deus tem para nós. Senão nós vamos passar a nossa vida falando com Deus, fazendo preces e preces. E uma grande parte das nossas orações, elas se perdem, porque elas não são conduzidas pelo Espírito. Elas não têm a direção de Deus. A oração que chega a Deus é aquela oração que Ele mesmo inspira, que Ele conduz. Jesus, quando Ele viveu na terra, Ele vivia a sua vida normal, mas Ele ia escutar a Deus. Ele saía e ficava lá sozinho, escutando a Deus para saber o que Ele deveria fazer, para saber o que Ele deveria pedir, para saber como Ele deveria orar. E Ele fala isso, que a gente deve pedir para o Senhor nos ensinar. Então nós temos uma missão na terra. Não é só para a gente ficar pedindo: Senhor, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Senhor, protege a minha casa. Senhor, liberta. Que a gente reza assim. Não é assim que você reza, é assim que a gente reza. Mas isso tem, oração vai além. Qual o teu chamado de oração? Nós somos a igreja orante aqui na terra. Se nós entendemos isso e nós formos as pessoas de oração que o Senhor espera encontrar, nós vamos fazer diferença nessa terra. E aí vai chegar lá no fim e o Senhor vai dizer: muito bem, servo bom e fiel, você fez o que eu pedi para você fazer. E talvez, se a gente ficar aqui só rezando e falar assim: não, mas eu rezei tanto, eu fiz tanta coisa, eu ia todo dia na missa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e talvez ele vire para nós e fale assim: mas você não fez o que eu pedi, você foi servo infiel, você fez o que você quis fazer. Está entendendo? Fala para a pessoa do lado: está entendendo a diferença? Então nós precisamos entender o nosso chamado. Eu tenho que rezar pela minha família? Tenho. Eu tenho que rezar para Deus me proteger? Tenho. Eu tenho que rezar para me salvar das coisas? Tenho. Eu tenho que rezar pelos meus problemas? Tenho. Mas eu tenho que entender, Senhor, qual é o meu chamado de oração. E aí eu quero falar que quando você veio para esse grupo de oração, nós passamos a fazer parte de um chamado de Deus. Porque não é aleatório, não é qualquer coisa. O Senhor tem um chamado. Então eu, como mais velha de todo mundo aqui do grupo, né? Então eu quero retomar, muita gente sabe disso, dessa história do grupo de oração. Se nós estamos aqui, se você veio aqui, eu acredito que você faz parte disso, mesmo que você veio agora, nós temos um chamado. Há 35 anos, que agora vai fazer em novembro 35 anos, né? A gente começou um grupo de oração. Desse jeito aqui. Começamos numa casa, lá não tinha 12 pessoas. Sandra estava lá, mas você era dessa época. Não tinha 12 pessoas lá. E a gente e os filhos pequenininhos, todas criançadas. Por isso que nós, até hoje, nós acolhemos as crianças. Nós queremos que as crianças sejam abençoadas. E a gente começou a se reunir. Qual era o nosso objetivo? Famílias cheias do Espírito Santo. Famílias restauradas pelo Espírito Santo. Por isso que esse grupo de oração, ele é um grupo para famílias. Ele não é um grupo liderado por padres, por pessoas do clero, não. É de leigo. Sabe por que é de leigo? Porque a minha vida é igual à tua. Nós temos família e sabemos o que nós passamos com as famílias. Nós sabemos dos problemas das famílias. Você sabe. Eu não preciso perguntar para você. Você sabe. Eu não preciso contar para você o que eu passo, porque você também entende. Eu entendo o que você passa. Um entende o outro. Porque o nosso chamado é chamado
de família cheia do Espírito Santo, que busca Deus, que resolve os seus problemas na oração e na busca do Espírito Santo. Fala para a pessoa do lado aí, se era isso que você pensava ou não. Fala para a pessoa do lado, é isso mesmo que eu vim aqui fazer ou não? Se é isso, né, talvez você já tenha bem claro o chamado. Então, esse grupo de oração, ele começou assim, e ele recebeu esse nome, que é Filhos de Sião. Nós discernimos na época qual o nome do grupo, Filhos de Sião, porque era para todos os filhos, para todos, os idosos, as pessoas adultas, os jovens, as crianças e todos que o Senhor quiser trazer. E foi assim a nossa história de 35 anos. Nós ficamos lá nessa casa, depois nós fomos lá para as Irmãs Paulinas, que nos permitiram reunir lá. Por quê? Porque já estava mais gente. Aí, estando lá, encheu aquela sala. Aí o Padre Bernardo, o Monsenhor Bernardo, da Divino Espírito Santo, ele falou, vem para cá. Ele chamou a gente, e a gente foi para lá. E quando a gente chegou lá, nós fomos lá para o salão, lá no cantinho, que não tinha muita gente. E foi aumentando, aumentando, e aí o Senhor falou, vai para a igreja. Nós fomos para a igreja, e essa igreja encheu. Quem participa dessa época sabe disso. E nós fomos e continuamos no mesmo chamado. Sabe que é importante você corresponder ao chamado de Deus. Não se perder no meio do caminho, porque é fácil se perder. E eu preciso entender o meu chamado e continuar no meu chamado. E aí a gente ficou lá, até que daí, né, foi mudando os padres. Aí nós saímos de lá, fomos para outra paróquia, da outra paróquia, estamos aqui. Mas o nosso chamado é o mesmo. É a mesma coisa, não mudou nada, não mudou nada. Nós somos um grupo de leigos, de pessoas que têm família, que entendem os problemas de família e que, então, por isso oram pelos problemas de família. E por isso eu posso me unir a você, você se une com o outro aí que está do seu lado, o que está atrás. A gente se une por quê? Porque é o mesmo problema. Nós temos a mesma vida. Então, nós fazemos essa diferença. Nós entendemos isso. Então, a nossa oração e o nosso chamado é esse. No final da nossa vida, o Senhor vai perguntar assim, o que você fez? Não vai dar para você dizer, eu rezei pelo meu filho, pelos meus problemas, pelas coisas. Não, eu fiz a tua vontade na terra, Senhor. É isso que tem que ser a nossa resposta. Senhor, eu cumpri tudo que o Senhor me pediu. Combati o bom combate. Fiz o que eu tinha que fazer. Ah, mas você não participou lá. Alguém pode falar, né? Você não está participando lá, porque aqui nós nem estamos numa igreja. Você não está participando lá da igreja. Não importa, não é o nosso chamado. Tem aqueles que estão lá, é o chamado deles, não é o nosso. Nosso chamado é nos unirmos no mesmo espírito, entendendo o problema do outro. Por isso apresentamos a Deus os nossos problemas. Vamos ficar em pé então. Você entendeu? Chamado. Então agora eu convido você, até os que estão mais longe, que cheguem mais perto. E que você dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Que nós nos demos as mãos. Porque o que nos une não é afinidade de vida. Não é porque nós somos trabalhamos, fazemos as mesmas coisas. Não. O que nos une é porque nós somos família nessa terra. E por isso eu me uno, dou a mão para o meu irmão aí. Não conheço ele, ou conheço, não importa, mas eu entendo os problemas, as dificuldades, o que ele enfrenta, o que ele tem que lutar. Por isso eu entendo. Então aperta a mão do seu irmão. Você pode até dizer para ele, eu entendo você, eu entendo seus pedidos, suas dores, seu sofrimento, tudo que você vem apresentar ao Senhor, eu entendo. Por isso eu me uno com esse irmão e eu quero colocar as nossas intenções todas, as nossas lutas, as nossas batalhas, as nossas adversidades, eu quero colocar diante do altar do Senhor. Nós como igrejas, pode ir rezando como você quiser.
Senhor, nós como igreja, nós nos unimos aqui, Senhor, como pessoas que lutam nessa terra, mas que querem fazer diferença nessa terra. Nós queremos cumprir o nosso papel de humanos nessa terra e apresentar para o Senhor uma terra restaurada, um povo restaurado, um povo renovado, um povo diferente. Por isso que nós estamos aqui, Senhor. Por isso que nós nos mantemos diante de Ti, Senhor. Porque sabemos que o Senhor reconstrói as histórias, que o Senhor reconstrói as vidas, que o Senhor pode reconstruir, que o Senhor pode levantar o abatido, que o Senhor pode curar o enfermo, que o Senhor pode restaurar aquele que está fraco, que o Senhor pode levantar, Senhor, aquele que se encontra deprimido, aquele que se encontra destruído por problemas que ele tem enfrentado. O Senhor pode levantar, Senhor, aquele que está sendo massacrado, porque nós entendemos todas essas lutas e apresentamos diante do Teu altar. Senhor, recupera todos nós, recupera as nossas famílias, recupera esse povo, Senhor, que está aqui reunido. Manifestai, Senhor, o Teu poder e a Tua graça aqui, Senhor. Levantai uma igreja militante, uma igreja que luta. A igreja militante é a igreja que está lutando, Senhor, e nós somos essa igreja. Nós somos aqueles que não abandonaram as coisas, mas estão lutando, lutando. Dia após dia nós estamos lutando nessa vida, Senhor, no Teu nome, Jesus. Tentando, Senhor, estar em pé com tudo que nos acontece e diante de Ti estarmos firmes, Senhor, na luta pelo Teu reino, Senhor. Nós somos a igreja militante, a igreja que está lutando, Senhor. E a palavra que Deus me trazia para esse último dia é o Deuteronômio capítulo 28, uma palavra bem conhecida. Todo mundo já escutou alguma vez essa passagem aqui, que são as bênçãos prometidas. Deuteronômio 28 é as bênçãos prometidas por Deus. Eu quero ler então, para quem tiver aí, pode abrir a Bíblia. Ela fala assim: portanto, se obedeceres de fato a voz de Yahvé teu Deus, cuidando de pôr em prática todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, Yahvé teu Deus te fará superior a todas as nações da terra. Eu vou parando em cada parte que eu achar que seria interessante. Então veja bem, logo no começo, primeiro versículo, ele fala assim: escolher o caminho de Deus, porque é você que escolheu. Pergunta para a pessoa do lado: escolheu o caminho de Deus? É você que escolheu. Né? Tem gente que não escolhe, não quer o caminho de Deus. Problema da pessoa. Quem escolheu o caminho de Deus? Você escolheu o caminho de Deus? Essa é a promessa para você, porque é você que escolheu. Você percebe que não é Deus que faz acepção de pessoas? Percebe que não é Deus que fala assim: ah, fulano, eu vou escolher para abençoar ele. Não. Deus não faz isso em momento algum. É você que escolheu. Então ele começa assim: você escolheu? Você escolheu obedecer ao Senhor? Você escolheu seguir o Senhor? Você que escolheu. Aí ele fala assim, isso é muito legal, porque ele fala assim: o teu Deus te fará superior a todas as nações da terra. Começa assim. Como é que você tem se sentido? O mais inferior, o mais derrotado? Porque se você se sente assim, alguma coisa está errada. Porque não é isso que o Senhor prevê para a pessoa. Ele diz: não, você escolheu, o Senhor te fará superior aos outros. Quer dizer, superior não é mais rico, mais inteligente, não. Mas vai estar numa posição de vitória. Você está se sentindo em vitória ou em derrota? Porque se você está sentindo em derrota, você não está com a bênção. Então você tem que perguntar para o Senhor: Senhor, alguma coisa está errada. Porque você escolheu o Senhor,
Ele dá a promessa: o Senhor te fará superior aos outros do teu redor. Isso é muito variável, cada um com a sua vida. Mas ele te fará superior, ele quer dizer, ele te dará vitória, não derrota, vitória. Pergunta para a pessoa: você está derrotado ou vitorioso? Se você está derrotado, você vai começar a pedir a vitória, porque está errado. Segundo a palavra de Deus, tá, gente? Não estou fazendo coisa de força de mente positiva, nada disso. Estou falando a palavra de Deus aqui, tá? Aí ele começa a enumerar as bênçãos. Aí ele fala assim: estas são as bênçãos que virão sobre ti e te atingirão, se obedeceres à voz de Yahvé teu Deus. Então quer dizer, você tem que continuar com o Senhor. Ele fala várias vezes isso: se obedecerdes à voz de Yahvé teu Deus. Para você obedecer, o que tem que acontecer? Você tem que escutar, né? Senão você não vai obedecer. Então você tem que perseverar no caminho do Senhor e escutando as orientações do Senhor. E aí você escuta a orientação do Senhor e obedece. E faz. O Senhor fala: faz isso, você faz. O Senhor fala: para agora, e você para. O Senhor fala: vai para a direita, você vai. Isso é obedecer, escutar e obedecer. Então significa continuamente estar buscando o Senhor. Continuamente estar querendo saber a voz do Senhor. Porque essa passagem pode ser complicada se a pessoa levar, por exemplo, para os mandamentos, né? Daí ela fala: não, tem que seguir os mandamentos. Tem, tudo bem, também tem. Mas daí a pessoa entra no legalismo, né? Então aí vai ser meio mais complicado. Porque ela entra: não, eu nunca faltei na missa. Eu nunca deixei de fazer isso. Está no legalismo, tá? Não é isso que o Senhor está falando. Ele fala: obedeça a voz do Senhor. Obedeça o que o Senhor fala para a sua vida naquele momento. Busca a voz do Senhor. Escuta o Senhor. Ele não está falando para só seguir as leis. Estão entendendo? Vai além. Aí então, ele vai dando as condições. Aí ele fala assim, ó: bendito serás tu na cidade e bendito serás tu no campo. Bendito será o fruto do teu ventre, o fruto do teu solo, o fruto dos teus animais, a cria das tuas vacas, a prole das tuas ovelhas. Bendito será o teu cesto e a tua maçadeira. O que significa isso? Que se você... Ele não está falando assim: os seus animais têm que seguir a Deus, senão ele não vai ser abençoado. Ele não fala isso. Ele fala: se você ouvir a voz do Senhor e obedecer, você terá a bênção não só para você, mas você terá a bênção para os seus filhos. Você terá a bênção para o seu cachorro. Aqui fala as ovelhas, mas a gente não, né? Pode ter ovelha também. Vai ter a bênção para o seu cachorro, a bênção para os seus animais, a bênção para o seu cesto, para a sua maçadeira, quer dizer, para as coisas que você tiver que comer. Deus mostrou aqui que tem muita gente que as coisas estão estragando em casa. Isso é maldição. Isso não é Deus, tá? Deus não está abençoando, você está perdendo, está estragando. Bendito será tudo que você pôr dentro da sua casa. É isso que quer dizer. Tudo que você fizer dentro da sua casa será abençoado. Essa é a promessa. Não é cada um, só se os seus filhos aceitarem que eles vão ser abençoados. Não. Por causa de você, os seus filhos serão abençoados. Porque você está cumprindo as ordens de Deus. Porque você está obedecendo a Deus. E por isso Ele abençoará os teus filhos também. E abençoará as tuas gerações futuras. Está entendendo? E abençoará as suas casas. E abençoará os seus bens domésticos, físicos. Abençoará o que você tem. Os teus animais e todas as coisas que você tem. Essa é a promessa. Aí ele fala assim, continua e diz assim: bendito serás tu ao entrares e bendito serás tu ao saíres.
significa isso? Que seja aonde você for, a bênção irá com você. Mesmo que você for num lugar ruim, mesmo que você for, digamos, você está num trabalho ruim, que as pessoas são ruins, mas o Senhor fala, não tem problema, a bênção vai com você. Você não precisa largar o seu trabalho, a bênção vai com você. Será bendito ao entrares e bendito ao saíres. É você que vai com a bênção. Não é o lugar que você está trabalhando, é você. Quando você consegue seguir esse caminho de Deus, escutar, o que você fizer vai ser abençoado. Onde você pôr a mão vai ser abençoado. A hora que você entrar, e a bênção vai embora com você na hora que você sair. Se aquele lugar é ruim, não tem problema. Você entra, a bênção entra. Na hora que você sair, a bênção vai com você. Está entendendo? Pergunta para a pessoa se ela está entendendo aí. E aí ele conclui assim, ó. Yahvé te entregará, já vencidos em tua frente, os inimigos que se levantarem contra ti. Sairão contra ti por um caminho, e por 7 caminhos fugirão de ti. Essa parte muito importante também. Encontramos muitos inimigos na nossa vida. Encontramos mesmo. Você concorda comigo que nós encontramos muitos inimigos. Nós encontramos pessoas que nos odeiam, nós encontramos pessoas invejosas, nós encontramos pessoas destrutivas, nós encontramos pessoas que querem que nós nos aniquilemos. É para mim, é para você, é para todos nós encontramos isso. Só que o Senhor fala assim, ó, se você me seguir, obedecer a minha voz, os teus inimigos, veja bem, vou repetir aqui, ó, os teus inimigos, eles já chegarão vencidos. Você não precisa lutar com eles, você não precisa brigar com eles, você não precisa ir à guerra com eles, está entendendo? A gente não luta com os inimigos humanos, a gente não luta. A gente tem muitos inimigos humanos, mas a gente não luta com eles. A gente luta só com os espirituais. Com os inimigos espirituais eu luto, como? Na oração. Os humanos não. Porque a promessa de Deus é, eles virão por um caminho, fugirão por 7. Eles vão embora. Você não precisa fazer nada. Você não precisa brigar com eles. Você não precisa ir à guerra com o humano. Não é com o humano. Você vai à guerra com os demônios que são usados para vir nos destruir. Com o humano não. Com o humano, se eu tiver com o Senhor mesmo já vai trazer ele derrotado e ele vai fugir de nós. Por um caminho ele vem, por 7 caminhos ele foge. Essa é a promessa de Deus. Está entendendo que é uma promessa maravilhosa que o Senhor dá para nós. Nós precisamos entender para não levar essa passagem e desvirtuar ela. Falar assim, ah não, mas quem é que faz todos os mandamentos e não faz nada errado? Não podemos levar para esse caminho. Qual o caminho? Se obedecerdes à voz do Senhor. Se para mim obedecer, eu preciso escutar e obedecer. Se você não escutar, você já não vai obedecer, porque você nem escutou. Então nós precisamos que o Senhor fale conosco. Nós precisamos buscar o Espírito Santo. Nós precisamos buscar o que Deus pensa, o que Deus quer falar. Igual Ezequias. Ezequias estava doente, foi lá e Isaías falou assim, você vai morrer. Deus já falou que você vai morrer, pode preparar. Na mesma hora, ele chorou, ele escutou, chorou, pediu a Deus, sei lá. Isaías voltou e falou assim, Deus já disse que escutou a tua oração e vai te dar mais 15 anos. Foi imediato. Então nós precisamos escutar a voz de Deus. O que Deus está falando para mim na minha vida? Todo o tempo nós temos que buscar. Senhor, fala comigo.
Senhor, me esclarece, abre meus ouvidos, Senhor. Dá um entendimento dessa situação, Senhor, eu preciso te escutar. Como é que Deus fala? Agora tenho que ajudar vocês a saber como que Deus fala. Deus fala na palavra dele, que nem eu estou falando a palavra. Ele fala na palavra dele, e ele pode, com o Espírito Santo, nos dar sonhos, revelações, visões, entendimento, discernimento, esclarecimento. O Espírito Santo que fala. O Espírito Santo é a voz. O Espírito Santo falou com Isaías, Isaías foi lá e falou com Ezequias. É o Espírito Santo. Você precisa da voz do Espírito Santo para a sua vida. Precisa conhecer a palavra de Deus, porque ela é voz também. Conhecer a Bíblia. Conheço o que Deus pensa, está na Bíblia. E aí então eu vou saber o que Deus quer, o que Deus pensa. E aí então, segunda etapa, eu obedeço. Vamos ficar em pé e vamos pedir que o Senhor fale conosco. Eu tenho certeza que você chega à conclusão que você precisa escutar a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Para obedecer, precisa escutar. E você vai pedir: Senhor, ensina-me a escutar a tua voz. Seja através do profeta, seja através da tua palavra, seja através de uma revelação, de um sonho, de uma visão. Eu sei lá, Senhor, o que o Senhor quer falar, como o Senhor quer falar comigo, mas que eu seja aberto à tua voz, Senhor. E eu escute a sua voz, eu entenda a tua voz. E depois que eu entender a tua voz, eu obedeça a tua voz. E assim, Senhor, eu sei que eu caminharei nesta terra com segurança, sem desanimar, sem cair, mas eu estarei firme, Senhor, no caminho, porque eu estarei obedecendo a tua vontade, Senhor.